Você sabia que aquele simples açúcar que você adiciona no café da manhã pode estar literalmente acelerando o relógio do seu envelhecimento? E não estou falando apenas de rugas ou cabelos brancos. O açúcar está atacando suas células de dentro para fora, criando um processo que os médicos chamam de glicação, que pode estar tornando você biologicamente mais velho a cada colher que consome. Se você tem mais de 50 anos e consome açúcar regularmente, precisa saber o que está acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento. Eu sou a doutora Susana Marks, médica endocrinologista há mais de 15 anos, e ao longo da minha carreira clínica, tenho testemunhado como o consumo excessivo de açúcar tem impactado profundamente a qualidade de vida e o processo de envelhecimento dos meus pacientes. Hoje vou compartilhar com você descobertas que podem revolucionar a forma como você enxerga o açúcar e como ele está influenciando diretamente na velocidade com que seu corpo envelhece. Antes de começarmos, se ainda não se inscreveu, recomendo apertar esse botão e ativar o sininho para nunca perder outra dica de saúde feita especialmente para você. Se gostar do vídeo, envie sugestões de vídeos e dúvidas nos comentários. Eu leio todos. Assim consigo produzir mais vídeos e ajudar mais pessoas como você. Vamos começar entendendo o que realmente acontece quando você consome açúcar. Quando o açúcar entra na sua corrente sanguínea, ele não apenas fornece energia para suas células. Parte desse açúcar se liga às proteínas do seu corpo através de um processo chamado glicação. Imagine suas proteínas como fios de um tecido fino e delicado. O açúcar é como uma cola que gruda nesses fios, tornando-os rígidos, escuros e disfuncionais. Esse processo forma compostos chamados produtos finais de glicação avançada, conhecidos pela sigla AGAs. Os AGEs são literalmente marcadores de envelhecimento celular. Eles se acumulam em todos os tecidos do seu corpo, na sua pele, nos seus vasos sanguíneos, nos seus rins, no seu cérebro, nas suas articulações. É como se o açúcar estivesse deixando pegadas permanentes por onde passa, e essas pegadas aceleram o processo de envelhecimento de forma irreversível. Deixe-me contar sobre a Senhora Maria Conceição, de 72 anos, aposentada, de Belo Horizonte. Maria sempre foi conhecida na família como a vovó do doce. Fazia bolos, pudins, doces caseiros para todos os netos.
Seu café da manhã típico incluía café com 3 colheres de açúcar, pão doce e uma fatia de bolo. No lanche da tarde, mais doces e, após o jantar, sempre uma sobremesa açucarada. Maria veio ao meu consultório porque estava preocupada com o que ela chamava de envelhecimento acelerado. Aos 72 anos, ela parecia ter 80. Sua pele havia perdido toda a elasticidade, com rugas profundas e manchas escuras. Suas articulações estavam rígidas. Ela se cansava facilmente. E exames recentes mostraram sinais precoces de problemas cardiovasculares. O mais impressionante era que seu irmão gêmeo, que sempre teve uma alimentação mais controlada e consumia muito menos açúcar, parecia 10 anos mais novo que ela. Quando analisamos os exames de Maria, encontramos níveis elevadíssimos de AGEs no sangue. Sua hemoglobina glicada estava em 9%, indicando que suas células estavam literalmente banhadas em açúcar há meses. O açúcar não estava apenas adoçando sua vida, estava literalmente endurecendo e envelhecendo cada célula do seu corpo. Maria me disse com lágrimas nos olhos: Doutora, eu pensava que estava sendo carinhosa comigo mesma ao comer doces. Nunca imaginei que estava me machucando tanto. Esse é o ponto mais cruel do açúcar. Ele nos dá prazer imediato enquanto silenciosamente rouba nossa juventude e vitalidade. Se ainda está assistindo e achando essas informações úteis, comente um coração abaixo para mostrar que está comigo. Mas o processo de glicação vai muito além da aparência externa. Vamos falar sobre o que acontece com seus vasos sanguíneos quando você consome açúcar regularmente. Seus vasos sanguíneos são como mangueiras flexíveis que levam sangue rico em oxigênio e nutrientes para todos os órgãos do seu corpo. Quando o açúcar se liga às proteínas das paredes desses vasos através da glicação, eles perdem sua flexibilidade natural. Imagine uma mangueira de jardim nova, flexível e lisa por dentro. Agora imagine que você despeje cola dentro dela regularmente. Com o tempo, essa cola vai endurecer, criar rugosidades na superfície interna, tornar a mangueira rígida e diminuir o fluxo de água. É exatamente isso que o açúcar faz com seus vasos sanguíneos. Quando seus vasos perdem flexibilidade, sua pressão arterial aumenta. Quando ficam rugosos por dentro, placas de gordura se aderem mais facilmente, criando obstruções. Quando o fluxo sanguíneo diminui, todos os seus órgãos recebem menos oxigênio e nutrientes. Isso acelera o envelhecimento de forma sistêmica. Seu cérebro envelhece mais rápido, seus rins trabalham com mais dificuldade, seu coração precisa fazer mais força, sua pele recebe menos nutrição.
Conheci o Sr. João Carlos, de 68 anos, mecânico aposentado de São Paulo. João sempre foi um homem forte, trabalhador, que gostava de refrigerante gelado para refrescar durante o trabalho sob o sol. Após a aposentadoria, desenvolveu o hábito de tomar pelo menos 2 litros de refrigerante por dia, além de consumir bolacha doce, achocolatado e outros produtos açucarados. João chegou ao meu consultório após ser encaminhado pelo cardiologista. Em apenas 3 anos após a aposentadoria, ele havia desenvolvido hipertensão severa, diabetes tipo 2, e seus exames mostravam sinais claros de envelhecimento vascular acelerado. O mais impressionante era a velocidade da deterioração. João parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 3. Doutor Susana, eu não entendo, ele me disse. Trabalhei a vida inteira em trabalho pesado e nunca tive problema nenhum. Agora que estou descansando, meu corpo está desmoronando. Quando expliquei para João sobre os efeitos do açúcar nos vasos sanguíneos, ele ficou chocado. Ele havia associado o açúcar apenas ao ganho de peso. Nunca imaginou que estava literalmente endurecendo suas artérias. João me contou que sua esposa sempre alertava sobre o consumo excessivo de refrigerante, mas ele pensava que, por não estar engordando muito, não havia problema. O que João não sabia é que o açúcar estava causando danos silenciosos e progressivos que só se tornaram evidentes quando já estavam avançados. Mas se isso te surpreendeu, espere até ouvir sobre o que o açúcar faz com o maior órgão do seu corpo: sua pele. Sua pele é uma das primeiras vítimas visíveis da glicação. Quando você consome açúcar, ele se liga às fibras de colágeno e elastina da sua pele. O colágeno é responsável pela firmeza da pele, enquanto a elastina fornece flexibilidade e capacidade de voltar ao lugar após ser esticada. Quando essas proteínas ficam glicadas, elas perdem suas propriedades fundamentais. Imagine as fibras de colágeno como molas que mantêm sua pele firme e elástica. Quando o açúcar se liga a elas, é como se essas molas enferrujassem e perdessem a capacidade de manter a pele no lugar. O resultado são rugas mais profundas, flacidez, perda de elasticidade e uma aparência geral de envelhecimento prematuro. Além disso, a glicação altera a cor natural do colágeno, deixando-o amarelado ou acastanhado. Isso explica por que pessoas que consomem muito açúcar frequentemente desenvolvem manchas escuras na pele e um tom geral mais opaco e sem viço. É literalmente o açúcar tingindo sua pele por dentro. Tive uma paciente muito marcante, a senhora Rosa Helena, de 58 anos, professora de música de Florianópolis. Rosa sempre teve uma pele linda.
Mas nos últimos 5 anos, havia notado um envelhecimento acelerado que a deixava muito angustiada. Ela havia desenvolvido rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Sua pele perdeu o viço natural. E surgiram várias manchas escuras no rosto e nas mãos. Rosa não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela usava protetor solar religiosamente. Tinha uma rotina de skincare cara e sofisticada. Mas nada parecia funcionar. Durante nossa consulta, descobri que Rosa havia desenvolvido o hábito de comer doces durante as aulas particulares de música que dava em casa. Ela mantinha sempre um pote de balas de goma, chocolates e biscoitos doces para manter a energia durante as aulas longas. Além disso, Rosa confessou que havia se tornado viciada em achocolatado quente, consumindo pelo menos 4 xícaras por dia, cada uma com 2 colheres de açúcar adicional. Ela não fazia ideia de que estava consumindo mais de 100 gramas de açúcar por dia, 4 vezes mais que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quando expliquei para Rosa sobre a glicação e como o açúcar estava literalmente endurecendo e escurecendo as fibras da sua pele por dentro, ela ficou em choque. Doutora, eu gasto uma fortuna em cremes anti-idade e o tempo todo estava sabotando minha pele por dentro. Ela disse com uma mistura de frustração e alívio por finalmente entender o que estava acontecendo. Rosa me contou que sempre pensou que o açúcar só fazia engordar, e como ela mantinha o peso estável através de exercícios regulares, nunca imaginou que pudesse estar causando outros danos. Foi uma revelação dolorosa, mas também esperançosa, porque finalmente ela tinha uma explicação lógica e um caminho para reverter parte dos danos. Agora vamos falar sobre algo ainda mais preocupante: o efeito do açúcar no seu cérebro. Seu cérebro consome aproximadamente 20% de toda a glicose que circula no seu sangue. Embora precise de glicose para funcionar, o excesso de açúcar pode ser extremamente prejudicial para o tecido cerebral. Quando há excesso de açúcar no sangue, ele atravessa a barreira hematoencefálica e se liga às proteínas cerebrais, causando glicação também no cérebro. Isso pode afetar a formação de memórias, a capacidade de concentração, o tempo de reação e até mesmo o humor. Estudos mostram que pessoas com níveis elevados de açúcar no sangue têm maior risco de desenvolver demência e declínio cognitivo precoce.
O açúcar também causa inflamação crônica no cérebro. Quando você consome açúcar em excesso, seu corpo produz substâncias inflamatórias que podem danificar os neurônios e as conexões entre eles. É como se o açúcar criasse pequenos focos de fogo dentro do seu cérebro, queimando lentamente sua capacidade cognitiva. Lembro-me do senhor Antônio Ferreira, de 65 anos, contador aposentado de Recife. Antônio veio ao meu consultório preocupado porque estava esquecendo coisas simples e se sentindo com a mente lenta. Ele havia trabalhado com números a vida inteira, tinha uma mente extremamente ágil, mas nos últimos 2 anos sentia que estava perdendo essa habilidade. Durante nossa conversa, descobri que Antônio havia desenvolvido uma rotina muito específica após a aposentadoria. Todas as manhãs, ele ia à padaria do bairro, onde tomava café com leite condensado e comia pão doce. À tarde, assistia TV comendo biscoitos recheados e tomando refrigerante. À noite, sempre uma sobremesa doce após o jantar. Antônio me disse: Doutora, depois que me aposentei, senti que merecia me dar esses pequenos prazeres. Trabalhei 40 anos sem parar. O problema é que esses pequenos prazeres estavam consumindo mais de 150 gramas de açúcar por dia, uma quantidade que estava literalmente intoxicando seu cérebro. Nos exames de Antônio, encontramos não apenas diabetes em estágio inicial, mas também marcadores de inflamação elevados e sinais de que seu cérebro não estava recebendo a nutrição adequada devido aos danos vasculares causados pelo açúcar. Antônio estava experimentando o que alguns pesquisadores chamam de diabetes tipo 3, quando o açúcar em excesso afeta diretamente a função cerebral. Doutor, será que minha mente não volta mais? Antônio me perguntou com lágrimas nos olhos. A boa notícia que pude dar para ele é que o cérebro tem uma capacidade impressionante de se recuperar quando removemos os fatores que estão causando dano, especialmente se agirmos antes que os danos se tornem irreversíveis. Se você está se reconhecendo nessas histórias, comente um coração abaixo para me mostrar que está prestando atenção. Mas talvez o mais surpreendente sobre o açúcar seja como ele afeta seu sistema imunológico e sua capacidade de se defender contra doenças. Quando você consome açúcar, especialmente em grandes quantidades, seus glóbulos brancos, as células de defesa do seu corpo, ficam temporariamente preguiçosos. É como se o açúcar os deixasse sonolento e menos eficazes em combater invasores.
Esse efeito pode durar até 5 horas após o consumo de açúcar. Isso significa que se você consome açúcar várias vezes ao dia, seu sistema imunológico está constantemente enfraquecido. Para uma pessoa que está envelhecendo e já tem um sistema imunológico naturalmente mais lento, esse efeito pode ser devastador. Além disso, o açúcar alimenta diretamente bactérias e fungos prejudiciais no seu corpo. Essas bactérias adoram açúcar e se multiplicam rapidamente quando há abundância dele. Isso pode levar a infecções recorrentes, problemas digestivos, candidíase e uma sensação geral de mal-estar que muitas pessoas atribuem erroneamente apenas à idade. Tive uma paciente, a senhora Carmen Lúcia, de 70 anos, costureira aposentada de Curitiba. Carmen me procurou porque estava constantemente doente. Gripes que duravam semanas, infecções urinárias recorrentes, problemas de pele, candidíase que não melhorava com nenhum tratamento. Ela se sentia frágil e vulnerável, como se seu corpo tivesse perdido completamente a capacidade de se defender. Carmen me contou que após a morte do marido, há 3 anos, ela havia encontrado conforto nos doces. Doutora, quando estou triste, um docinho me faz sentir melhor, ela explicou. O problema é que Carmen estava triste na maior parte do tempo devido ao luto, e isso significava que ela estava consumindo doces praticamente o dia inteiro. Ela mantinha sempre balas na bolsa, comia sobremesas após cada refeição e desenvolveu o hábito de comer sorvete assistindo TV todas as noites. Seu consumo diário de açúcar havia chegado a mais de 200 gramas por dia, 8 vezes mais que o recomendado. Nos exames de Carmen, encontramos não apenas diabetes severa, mas também sinais claros de imunossupressão. Seus glóbulos brancos estavam funcionando muito abaixo do normal, e ela tinha crescimento excessivo de candida no intestino, o que explicava muitos dos seus sintomas recorrentes. Doutora, eu pensei que estava me consolando, mas na verdade estava me envenenando, Carmen disse quando entendeu a conexão. Foi um momento muito tocante, porque ela percebeu que, ao tentar cuidar de sua dor emocional com açúcar, estava inadvertidamente criando muito mais sofrimento físico. Carmen também me revelou que se sentia culpada porque seus filhos sempre comentavam sobre sua falta de força de vontade com doces, sem entender que ela estava usando o açúcar como uma forma de automedicação para a depressão do luto. Isso criava um ciclo vicioso. Quanto mais julgada ela se sentia, mais recorria aos doces para se consolar.
Agora vamos falar sobre algo que pode chocar você. Como o açúcar afeta suas articulações e sua mobilidade? As cartilagens das suas articulações são compostas principalmente por colágeno, a mesma proteína que encontramos na pele. Quando o açúcar se liga ao colágeno das cartilagens através da glicação, elas perdem flexibilidade e capacidade de absorver impactos. Imagine que suas cartilagens são como almofadas macias entre seus ossos, permitindo movimento suave e sem dor. Quando ficam glicadas, é como se essas almofadas endurecessem e desenvolvessem pedrinhas dentro delas. O resultado são dores articulares, rigidez, inflamação crônica e desenvolvimento precoce de artrose. Além disso, o açúcar promove inflamação sistêmica, e as articulações são particularmente vulneráveis a esse tipo de inflamação. Pessoas que consomem muito açúcar frequentemente relatam dores nas articulações, especialmente ao acordar ou após períodos de inatividade. Conheci o Sr. Paulo Roberto, de 59 anos, motorista aposentado de Salvador. Paulo veio ao meu consultório mancando e reclamando de dores intensas nos joelhos e nas mãos. Ele havia sido um homem muito ativo, jogava futebol até os 50 anos, mas nos últimos 5 anos, suas articulações haviam se deteriorado drasticamente. Paulo me contou que durante seus 30 anos como motorista de ônibus, desenvolveu o hábito de consumir refrigerante e lanches doces para se manter acordado durante os turnos longos. Mesmo após a aposentadoria, manteve esses hábitos, consumindo pelo menos 3 litros de refrigerante por dia, além de biscoitos, balas e outros doces. Doutora, meus joelhos doem tanto que mal consigo subir escada. Às vezes acordo de manhã e minhas mãos estão tão rígidas que não consigo nem abrir uma garrafa. Paulo me disse com frustração. Ele havia consultado ortopedistas que atribuíram o problema apenas ao desgaste natural da idade e ao trabalho como motorista. Mas Paulo sentia que havia algo mais. Quando examinei Paulo e vi seus exames, ficou claro que o açúcar estava contribuindo significativamente para a deterioração das suas articulações. Seus níveis de marcadores inflamatórios estavam altíssimos, e sua hemoglobina glicada indicava que suas cartilagens estavam literalmente sendo caramelizadas pelo excesso de açúcar no sangue. Paulo me disse algo que me marcou muito. Doutora, eu achava que o refrigerante me dava energia para trabalhar, mas agora percebo que ele estava me roubando a capacidade de me mover.
Foi uma percepção poderosa de como nossa relação com o açúcar pode ser completamente distorcida pelos efeitos imediatos versus os danos de longo prazo. Se você ainda está comigo e está começando a ver o açúcar com outros olhos, comente um abaixo para me mostrar que essas informações estão fazendo sentido para você. Vamos falar agora sobre um aspecto que poucos conhecem: como o açúcar afeta seus hormônios e acelera o envelhecimento hormonal. Quando você consome açúcar, especialmente em grandes quantidades ou de forma regular, isso causa flutuações dramáticas nos seus níveis de insulina. A insulina é um hormônio poderoso que não apenas controla o açúcar no sangue, mas também influencia muitos outros hormônios no seu corpo. Com o tempo, o consumo excessivo de açúcar pode levar à resistência à insulina, uma condição onde suas células param de responder adequadamente a esse hormônio. Isso não apenas aumenta o risco de diabetes, mas também perturba a produção e o funcionamento de hormônios importantes, como os hormônios sexuais, hormônios da tireoide e hormônios do crescimento. Para as mulheres, isso pode significar alterações no ciclo menstrual, menopausa precoce ou sintomas da menopausa mais intensos. Para os homens, pode resultar em diminuição da testosterona, perda de massa muscular e diminuição da libido. Para ambos os sexos, pode causar fadiga crônica, mudanças de humor, ganho de peso abdominal e uma sensação geral de envelhecimento acelerado. Lembro-me da senhora Marlene Santos, de 54 anos, administradora de Porto Alegre. Marlene me procurou porque estava passando por uma menopausa extremamente difícil, com ondas de calor intensas, insônia severa, mudanças de humor drásticas e ganho de peso repentino, especialmente na região abdominal. Marlene me disse: Doutora, sinto que envelheci 10 anos em dois. Não me reconheço mais no espelho, e meu humor está tão instável que até minha família está sofrendo. Durante nossa conversa, descobri que Marlene havia passado por um período de muito estresse no trabalho nos últimos 3 anos, e para lidar com esse estresse, ela havia desenvolvido o hábito de comer doces constantemente. Ela mantinha gavetas cheias de chocolates e balas no escritório, tomava café açucarado várias vezes por dia e sempre comia alguma coisa doce quando se sentia ansiosa ou sobrecarregada. Sem perceber, Marlene estava consumindo mais de 120 gramas de açúcar por dia, criando um caos hormonal no seu corpo.
Nos exames de Marlene, encontramos não apenas resistência à insulina severa, mas também desequilíbrios significativos em seus hormônios sexuais. O açúcar estava não apenas piorando seus sintomas da menopausa, mas também acelerando todo o processo de envelhecimento hormonal. Doutora, eu pensava que estava me ajudando a lidar com o estresse, mas na verdade estava criando um estresse muito maior no meu corpo. Marlene refletiu. Foi uma percepção importante, porque ela começou a entender como o açúcar pode nos dar a ilusão de estar nos ajudando enquanto na verdade está causando danos profundos e duradouros. Marlene também me contou que se sentia envergonhada porque pessoas próximas sempre comentavam sobre sua falta de controle com doces, sem entender que ela estava usando o açúcar como uma forma de automedicação para ansiedade e estresse. Isso a fazia se sentir ainda pior, criando um ciclo vicioso de culpa e consumo compulsivo de açúcar. Finalmente, vamos falar sobre os rins, órgãos fundamentais que sofrem tremendamente com o consumo excessivo de açúcar. Seus rins são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar toxinas do corpo. Quando há excesso de açúcar no sangue, os rins precisam trabalhar muito mais para tentar filtrar esse excesso. Com o tempo, o açúcar pode danificar os pequenos vasos sanguíneos dentro dos rins, comprometendo sua capacidade de filtração. Esse dano é inicialmente silencioso, mas progressivo, e pode levar à doença renal crônica, uma condição que acelera significativamente o envelhecimento e pode ser fatal. Além disso, quando os rins estão sobrecarregados tentando processar o excesso de açúcar, eles não conseguem desempenhar adequadamente suas outras funções importantes, como controlar a pressão arterial, manter o equilíbrio de eletrólitos e produzir hormônios que estimulam a produção de células vermelhas do sangue. Tive um paciente que me marcou muito, o senhor José Maria, de 61 anos, pedreiro aposentado de Fortaleza. José veio ao meu consultório após exames de rotina mostrarem alterações na função renal que preocuparam seu médico de família. Ele estava confuso porque se sentia bem e não tinha sintomas óbvios de problemas nos rins. Durante nossa consulta, José me contou que após a aposentadoria, ele havia desenvolvido o hábito de frequentar uma lanchonete no bairro todas as manhãs, onde tomava um caldo de cana grande e comia uma tapioca doce.
À tarde, sempre tomava um refrigerante gelado e, após o jantar, comia doce de leite ou goiabada com queijo. José não fazia ideia de que estava consumindo uma quantidade enorme de açúcar diariamente. Doutora, eu cresci no interior tomando caldo de cana e comendo doce de leite. Sempre pensei que eram coisas naturais e saudáveis. Ele me explicou. O problema é que a quantidade e a frequência do consumo haviam se tornado prejudiciais. Nos exames detalhados de José, descobrimos que seus rins já mostravam sinais significativos de dano, com diminuição na taxa de filtração e presença de proteínas na urina, indicadores precoces de doença renal. O mais preocupante é que José não sentia absolutamente nada. O dano renal é silencioso até estágios muito avançados. José ficou em choque quando expliquei que o açúcar que ele considerava natural e inofensivo estava silenciosamente destruindo seus rins. Doutora, meus rins podem se recuperar ou o dano é permanente? Ele perguntou com preocupação. Expliquei que, embora alguns danos sejam irreversíveis, parar a progressão e até mesmo melhorar a função renal ainda era possível se agíssemos rapidamente. José me disse algo que me tocou profundamente. Doutora, eu sempre me orgulhei de ser um homem forte, que nunca ficava doente. Saber que estava me machucando sem perceber é muito difícil de aceitar. Essa é uma das crueldades do açúcar. Ele causa danos silenciosos que só percebemos quando já estão avançados. Agora que você entendeu como o açúcar está literalmente acelerando seu envelhecimento em múltiplos níveis, vamos falar sobre o que você pode fazer para reverter e prevenir esses danos. A boa notícia é que seu corpo tem uma capacidade impressionante de se recuperar quando você remove os fatores que estão causando dano. O primeiro passo é tomar consciência de quanto açúcar você realmente consome. Muitas pessoas ficam chocadas quando começam a prestar atenção. Açúcar está escondido em praticamente todos os alimentos processados: pães, molhos, iogurtes, cereais, bebidas e até mesmo em alimentos que consideramos saudáveis. Comece lendo os rótulos dos alimentos. Açúcar pode aparecer com diversos nomes: sacarose, frutose, xarope de milho, destrose, maltose, açúcar invertido, mel, melado e muitos outros. Se um alimento tem mais de 5 gramas de açúcar por porção, considere isso como um alimento de alto teor de açúcar.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de açúcar não exceda 25 gramas por dia. Isso é aproximadamente 6 colheres de chá. Para colocar em perspectiva, uma lata de refrigerante comum tem aproximadamente 40 gramas de açúcar, já ultrapassando a recomendação diária em uma única bebida. Mas não se desespere pensando que precisa eliminar completamente o açúcar da vida. O objetivo é reduzir drasticamente o consumo e fazer escolhas mais inteligentes. Comece substituindo bebidas açucaradas por água, chás sem açúcar ou água com limão. Troque sobremesas industrializadas por frutas frescas. Gradualmente reduza o açúcar que adiciona ao café e outros alimentos. Uma estratégia muito eficaz é o que chamo de reset do paladar. Quando você consome muito açúcar, seu paladar se adapta e você precisa de quantidades cada vez maiores para sentir o mesmo prazer. Mas quando você reduz o consumo, seu paladar se reajusta em aproximadamente 2 semanas e você volta a apreciar sabores mais sutis e naturais. Lembre-se dos meus pacientes que compartilhei com você. Maria Conceição conseguiu reverter significativamente os sinais de envelhecimento quando reduziu drasticamente o consumo de açúcar. João Carlos viu sua pressão arterial se estabilizar e seus vasos sanguíneos começarem a se recuperar. Rosa Helena notou melhora na elasticidade e no viço da sua pele em poucos meses. Antônio Ferreira recuperou sua agilidade mental e memória. Carmen Lúcia fortaleceu seu sistema imunológico e reduziu drasticamente as infecções recorrentes. Paulo Roberto diminuiu significativamente as dores articulares e recuperou mobilidade. Marlene Santos equilibrou seus hormônios e melhorou seus sintomas da menopausa. José Maria estabilizou a função renal e evitou a progressão da doença. Todos esses pacientes me disseram a mesma coisa. Doutora, eu não imaginava como o açúcar estava afetando tanto a minha vida. Sinto que recuperei anos de juventude. E essa pode ser sua realidade também. O envelhecimento é um processo natural, mas o envelhecimento acelerado causado pelo açúcar é completamente evitável. Você tem o poder de escolher se quer que o açúcar continue roubando sua juventude e vitalidade, ou se quer tomar o controle e dar ao seu corpo a chance de se recuperar e envelhecer de forma saudável e digna. Cada colher de açúcar que você deixa de consumir é um presente que você dá para o seu futuro. Cada escolha saudável é um investimento na sua qualidade de vida nos próximos anos. Você merece envelhecer com saúde, energia e vitalidade, e isso começa com as